Flamengo terá alguns problemas para o jogo desta quinta-feira contra a LDU no Maracanã, pela Libertadores da América. Eric Pulgar saiu sentindo a coxa no jogo contra o Bahia, foi substituído. O Alan também saiu sentindo a coxa também. E fizeram exame de imagem ontem e o resultado saiu hoje. E não foi nada bom o resultado para o Flamengo e para o técnico Felipe Luiz. Com o exame de imagem foi constatada uma pequena lesão, tanto no Eric Pulgar quanto também no Alan. E aí já começaram o tratamento, mas estão fora do jogo de quinta-feira e muito provavelmente também estarão fora do jogo de domingo contra o Botafogo. O Flamengo ele não fala o tempo de recuperação, ele não fala o grau da lesão, mas por falar que é uma pequena lesão, leva-se a crer que é de grau 1, né? Então em torno de 15 dias, ambos já estão aptos a voltar a jogar, e a voltar a estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas o Flamengo não fala, né, tempo de recuperação e nem a previsão de volta dos jogadores. O problema é que sem o Eric Pulgar, que é titular absoluto do Flamengo, nesse meio campo, que é o único volante que tem marcador no time nesse momento, no time titular, é o Eric Pulgar, sem ele, e o substituto natural dele seria o Alan, aí sim tem um problema muito grande para resolver o técnico Felipe Luiz. Quem colocar no lugar do Pulgar, já que não pode contar também com o volante Alan. O único da posição que tem no grupo é o Everton Araújo. Agora, colocar o garoto nessa fogueira, num jogo desse tamanho, num jogo que o Flamengo não pode sequer pensar em empatar, não seria muita responsabilidade colocar o Everton Araújo nesse momento, agora, no jogo, até porque ele vem jogando muito pouco, às vezes nem no banco de reserva ele fica. Então é um quebra-cabeça, é uma dor de cabeça que o técnico vai ter que resolver até quinta-feira. Se ele não quiser improvisar ninguém, bota o Everton Araújo e aí seja o que Deus quiser, né? Vai com o garoto mesmo e aí torcer para ele performar bem nesse jogo importantíssimo para o Flamengo. Agora, se o Felipe Luiz não quiser botar o garoto na fogueira dessa aí, que é uma fogueira, esse jogo aí é uma fogueira, ele pode recuar o Gerson. O problema de recuar o Gerson é que Gerson vai jogar do lado do De La Cruz e ambos vão ter a mesma função ali no meio campo. Nenhum tem a característica de marcação, uma principal função. Ambos jogam de segundo volante, então o Flamengo não jogaria com um jogador marcador. Eu acho até legal, que é um jogo que o Flamengo precisa ganhar e ganhar bem. Mas aí o Felipe Luiz tem outra opção, que seria convencer o Léo Ortiz a jogar na posição de volante, coisa que ele fez muito bem na época ainda do técnico Tite. Ele teve uma sequência como volante, inclusive se destacando bem, era o principal jogador do Flamengo naquela época ali, tanto na marcação quanto na armação da jogada, ele jogou muito bem e todo mundo pedia até para ele ficar aí já como volante realmente no restante da carreira. E ele não quis, ele preferia jogar como zagueiro. Tanto é que ele voltou a ser zagueiro e não jogou mais na função de volante. Esse é o problema. Desde o ano passado, o Léo Ortiz não joga nessa posição de volante. Então ele vai ter que se readaptar novamente a essa função. E o jogo é muito grande. E acho que não tem tempo para isso, né? Para adaptação do jogador. Então, seriam essas opções para substituir o Eric Pulgar nesse jogo de quinta-feira. Outra preocupação para o jogo de quinta-feira também em relação a De La Cruz e Arrascaeta. Ambos estão com 2 cartões amarelos e se levarem mais o terceiro, ficarão de fora da última rodada da Libertadores contra o Táchira. Jogo também importantíssimo para o Flamengo, caso o Flamengo vença esse jogo de quinta-feira, né? Que vai para essa última rodada com chance de se desclassificar. Então, De La Cruz e Arrascaeta estão pendurados e se levarem mais um amarelo, estarão fora da última partida. E se ambos levarem o cartão amarelo, poderemos aí ficar aí sem Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Todo aquele meio campo do Flamengo se desmancha
para a última rodada. A gente não sabe se vai poder contar com o Pulgar na última rodada ou não. E você, o que você faria se você fosse o Felipe Luiz? Quem você colocaria para substituir o Eric Pulgar? Everton Araújo, que seria a opção mais óbvia, a gente seria tirar o Pulgar, que é marcador, colocaria outro marcador, que é o Everton Araújo, ou improvisaria o Gerson ou o Léo Ortiz na função. Lembrando que o Léo Ortiz teria que ter um processo de convencimento para ver se o jogador aceitaria ou não jogar naquela posição que não é a dele, e que ele já falou que ele não queria mais jogar ali. Mas é um cara profissional, tenho certeza que se precisar dele naquela posição, ele vai jogar com certeza. E o De La Cruz e o Arrascaeta? Colocariam? Tem um vídeo aí também, que eu olhei, do Mauro César Pereira. Ele fala, eu fiquei assim sem acreditar muito, né? Não dei muita importância não. Mas alguns canais do YouTube falaram sobre esse assunto hoje. Que ele falou que o Felipe Luiz está pensando em jogar ou com a Arrascaeta ou com o Pedro, que com os dois ele não iria jogar nessa partida de quinta-feira. Se ele entrasse, o Pedro jogasse, o Arrascaeta não ia jogar. Se jogasse o Arrascaeta, o Pedro não ia jogar. Ele estaria pensando em colocar o Bruno Henrique como falso 9 mais uma vez. Aí eu fiquei assim, se isso for verdade, aí é um caso de internação do técnico Felipe Luiz. Por dois motivos. A gente precisa do Pedro porque precisamos de gols. E o Pedro é o homem gol do Flamengo. Outro motivo, o Bruno Henrique não está jogando nada. Nada. O Bruno Henrique é um jogador a menos no Flamengo. Tanto ele como o Gerson. Mas improvisar novamente o Bruno Henrique como falso 9 eu acho desnecessário. Tanto porque o Pedro está à disposição. E o que seria mais sensato também, se o Pedro não jogasse, era colocar o Juninho para jogar no lugar do Pedro. Foi contratado para isso. A cabeça do Juninho, o cara é contratado para ser o substituto do Pedro, o reserva do Pedro. Quando o Pedro não joga, o técnico prefere colocar outro jogador improvisado na função que poderia ser ele lá dentro de campo. Eu acho que o Felipe Luiz está começando a se perder. Eu já falo alguns vídeos que o Felipe Luiz pegou essa panela dele ali, de alguns amigos que ele tem dentro do Flamengo, e está começando a se perder nesse meio do caminho com essas escolhas dele. Mas não vou criticar agora não, vamos esperar a primeira escalação no Flamengo, espero que ele não invente nada demais, que ele não invente de vir com o Bruno Henrique no lugar do Pedro, porque não tem sentido. O Flamengo precisa ganhar e ganhar com boa diferença de gol, no mínimo 2 gols de diferença, para poder aí respirar na última rodada. Pessoal, é isso aí, é um vídeo rápido para falar do Flamengo. Eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like no vídeo, é importante para a gente a sua participação. Valeu, até a próxima!